Em 1982, a Argentina luta pelas Ilhas Malvinas, expulsando os ingleses e instaurando uma ocupação legítima do local. Bem-vindos ao Relatório Prussiano. Em 1494, o Papa Alexandre VI desenhou uma linha imaginária no mapa do mundo, dividindo-o entre portugueses e espanhóis. Avançando mais um pouco, em 1520, na região sul da América Latina, o explorador Fernando Magalhães descobriu as Ilhas Malvinas, que foram automaticamente anexadas ao território espanhol devido ao Tratado de Tordesilhas. Embora teoricamente espanholas, nunca foi feito esforço para popular o local devido a seu baixo valor estratégico para a época. Em 1690, o inglês J. Strong, acreditando ser o primeiro a descobrir as ilhas, chama aquele local de Falkland e estabelece os britânicos naquelas terras. Em 1764, foi a vez dos franceses chegarem à região. Ao adentrarem o conjunto de terras, notam que os ingleses já ocupavam as ilhas ocidentais, portanto, estabelecem seu domínio nas ilhas orientais, nomeando-as de Saint-Malo. Em 1770, sob dificuldades econômicas, o governo francês vende a sua parte das ilhas aos espanhóis, que agora demonstravam interesse no local. A primeira medida para confirmar seu domínio sobre as Malvinas foi colocar aquele território sob governança do Rio de la Plata, colônia mais próxima das ilhas. 3 anos depois, os espanhóis expulsam os ingleses da ilha, afirmando que a ocupação inglesa viola os termos do Tratado de Tordesilhas. O Reino Unido, por sua vez, não aceita a justificativa e se prepara para ir à guerra contra a Espanha, que, para evitar um conflito extremamente danoso ao seu já decadente império, aceita o retorno britânico à região. Em 1820, após a independência da Argentina, as ilhas ficam sob jurisdição dos hermanos, ou seja, era território legítimo do país. Esse domínio, contudo, não durou muito tempo, com os ingleses invadindo a parte argentina em 1833. Devido ao seu poder militar restrito, a jovem República Argentina não era capaz de enfrentar o Império Britânico sozinha, lhe restando apenas protestar e torcer para que o eco de suas reclamações um dia surtisse efeito no mundo. No ano de 1892, os britânicos oficializam o arquipélago como colônias do Império. Parecia que tudo acabaria como mais um caso da Europa roubando o resto do mundo. Mas, quase 100 anos depois, a Argentina revidou. Em 1960, sob pressão da ONU, os ingleses concordam em devolver a ilha aos argentinos. Mas a sacada estava que eles não disseram quando iam devolver. Em 1976, a instauração do regime militar na Argentina apenas intensifica o revanchismo contra a Grã-Bretanha. E falando em regime militar, vamos ver um pouco sobre a junta militar argentina. Com a popularidade extremamente desgastada devido aos atentados contra os direitos humanos, a péssima situação econômica do país, bem como o caos político e a falta de representatividade popular, o governo da junta militar passava por maus bocados. Como forma de recuperar alguma legitimidade e unir o povo sobre a junta, os militares decidiram usar uma velha pedra no sapato argentino, a questão das Malvinas. Em plena Guerra Fria, o alto comando argentino tinha total certeza de que os ingleses não seriam capazes de revidar o ataque às ilhas. Esse sentimento de superioridade tática vinha dos seguintes fatos. O primeiro, o anúncio de Margaret Thatcher em junho de 1980, dizendo que desarmou as bases científicas das Malvinas. Isso foi motivo dos argentinos acreditarem que uma tomada rápida do local seria possível, com a chegada de reforços altamente improvável. O segundo motivo seria o desafio logístico dos ingleses, que lutariam uma guerra a 12 mil quilômetros de distância. E por fim, acreditavam que as organizações internacionais, bem como os Estados Unidos, tomariam partido a seu favor, tendo em vista que o então presidente do ZEWA era um dos interessados na manutenção das ditaduras sul-americanas. Os planos começaram a ser traçados, com a operação de tomada das ilhas sendo batizada de Operação Osário. A Argentina contava com 230 mil homens, 136 mil membros da infantaria. Contudo, a maioria desses soldados estavam concentrados nas fronteiras de Brasil e Chile, com apenas 12 mil, sendo eles a maioria conscritos, participando da guerra. Foram mobilizados 165 aviões de combate, com a maioria desses sendo do modelo Skyhawk. No dia 26 de março de 1982, uma força naval argentina sai do porto de Belgrano, com a justificativa de participação em exercícios navais conjuntos com o Uruguai. Na realidade, a frota partira em direção às ilhas. Essa força era composta por 2 destroyers, 2 corvetas pesadas, um submarino e alguns navios de transporte de desembarque. No dia 30 de março,
a inteligência britânica confirma que aquilo se tratava de um ataque, ordenando o governador local, Rex Hunt, a se preparar para a invasão. Hunt reúne os poucos militares presentes e arma defesas às pressas, apagando o farol da ilha e destruindo a infraestrutura portuária. As forças defensoras contavam com 67 fuzileiros navais e 23 membros da Força Voluntária de Defesa. Às 23 horas do dia 1º de abril, 92 mergulhadores táticos argentinos desembarcam em Bullet Creek. A Operação Rosário iniciou-se na madrugada do dia 2 de abril de 1982. Forças argentinas rapidamente infiltram-se em território inimigo, tomando o aeroporto das ilhas, rendendo o destacamento inglês do local e ocupando a casa do governador. A Operação Surpresa foi um sucesso. Enquanto a bandeira da Argentina tremulava sob os ventos triunfantes da junta militar e o povo comemorava a vitória nas Malvinas, nas Ilhas Britânicas, uma tempestade estava se formando. E ela mirava o sul do Oceano Atlântico. 9 de abril de 1982. Margaret Thatcher obtém o apoio da Comunidade Econômica Europeia, da OTAN e da ONU. A grande questão era: quem os Estados Unidos irão apoiar? De um lado, a Grã-Bretanha, membro da OTAN e aliada direta do ZEWA. Do outro lado, a Argentina, membro do TIAR, tratado que obrigava todos os signatários a responderem qualquer ofensiva militar contra um de seus membros, sendo a Argentina, o ZEWA e até o Brasil signatários. Após tentativas falhas de desescalar o conflito, Ronald Reagan declara apoio aos britânicos, deixando a Argentina sozinha no conflito. O Reino Unido dá um ultimato à junta militar, ordenando a retirada imediata das Ilhas Malvinas. O pedido é negado. Dessa forma, o Reino Unido mobiliza 28 mil soldados, embarcando 38 caças Sea Harrier e centenas de aviões e helicópteros de apoio. Além do mais, a elite da Marinha Britânica, o SAS e o SBS, estavam presentes. Começa assim a Operação Corporate. O submarino nuclear HMS Conqueror chega nos arredores das Malvinas no dia 19 de abril. A presença na embarcação expulsa a frota argentina, permitindo que o navio de patrulha Endurance aproxime-se das ilhas. Rapidamente, inicia-se o reconhecimento da área. No dia 21 de abril, o restante das forças inglesas chegou nas proximidades das ilhas Geórgia do Sul. O submarino diesel-elétrico argentino, Santa Fé, aproximou-se da frota britânica na tentativa de interceptar seu cargueiro de combustível. Contudo, foi detectado pelos sonares inimigos. O submarino foi interceptado, forçando a sua tripulação a desembarcar, deixando a embarcação avariada. Tropas do SAS e do SBS tomam as cidades de Grytviken e Leyte, não encontrando resistência, sendo recebidos por tropas argentinas dispostas a se renderem. As forças argentinas não disparam sequer um tiro, com 130 homens rendendo-se incondicionalmente. Com as ilhas Geórgia do Sul tomadas, intensos bombardeios são realizados contra o aeroporto de Puerto Argentino, reduzindo o poder combativo aéreo da Argentina e dando o domínio dos céus aos britânicos. Outro aeroporto, dessa vez Goose Green, foi alvo dos bombardeiros ingleses, com a infraestrutura sendo totalmente destruída e alguns caças argentinos tornados inoperantes. Desesperados para retomar o controle dos céus, caças Mirage da Argentina são despachados em um ataque arriscado, com 4 aviões argentinos sendo derrubados. Ao final da operação, o apoio aéreo argentino lançado a partir das Ilhas Malvinas foi totalmente impossibilitado. O afundamento do General Belgrano. Logo após definirem uma soberania aérea, os britânicos criam a zona de exclusão total ao redor das ilhas, demarcando um total de 200 milhas náuticas como território intransponível a qualquer embarcação não autorizada. No dia 2 de maio de 1982, ignorando a proposta de paz do presidente argentino, os britânicos afundam o cruzador General Belgrano, destruindo o navio e lançando ao mar seus 1.093 tripulantes. Essa ação enfureceu o comando argentino, que acima de tudo precisava de uma vitória. No dia 4 de maio, um ousado ataque de caças argentinos resultou no afundamento do HSM Sheffield, a mais tecnológica fragata da Royal Navy. A notícia correu o mundo, com a Argentina celebrando o duro golpe no prestígio inglês. As celebrações, contudo, durariam pouco, pois o que estava por vir era um impressionante assalto anfíbio.